Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no curso de Relações Internacionais. Hoje à noite a gente está aqui com a professora Tereza para a gente discutir um pouquinho, né, o que significa para as relações internacionais, mas muito além disso, né, o que significa para a sociedade como um todo, para a história, para a nossa relação para como a gente significa a nossa relação com o passado, o incêndio que aconteceu na Catedral de Notre-Dame, em Paris, recentemente. Então, qual é o objetivo dessa breve conversa com vocês? É que a gente possa, né, discutir mais do que o incêndio em si, as causas, ou como deixamos, ou como nós deixamos isso acontecer, né? Até pegando um gancho, recentemente a gente teve aqui no Brasil uma tragédia parecida, onde a gente teve o incêndio do Museu Nacional. Como mais do que isso, mais do que discutir esses pormenores, a gente entender, né, qual é o real significado desses espaços que servem para a memória coletiva, a memória do que nos constituiu enquanto humanidade, em certa medida. Então, Notre Dame tem um significado muito importante, né, para toda a civilização ocidental, né? Entender como esses espaços eles são importantes, não só para a memória, não só para pensarmos na nossa constituição enquanto sociedade, uma constituição histórica, política, e social, mas também, né, para pensar para as relações internacionais como isso também é importante, a gente ter uma relação bastante identificada com os processos históricos constitutivos daquilo que denomina o ordenamento da sociedade internacional, né, qual é o significado desses espaços, desses lugares que são tão importantes, né, para a gente pensar o nosso passado e para a gente refletir dentro de como nós nos organizamos enquanto sociedades na atualidade. Então, para conversar com a gente sobre isso, a gente trouxe a professora Maria Tereza, que é a professora de História, e por isso, também aqui no curso de Relações Internacionais, então ela com certeza vai poder ajudá-los a compreender o significado de Notre Dame, o que esse incêndio significa, e também discutir com vocês essa relação entre sociedade e a memória, né, como nós significamos e também ressignificamos esse passado que nos compõe, de uma forma bastante profunda, né, a partir de todo o trabalho que ela já desenvolveu com a história. Né? Então, eu vou passar a palavra para ela que ela se apresente um pouquinho melhor para vocês e que também já comece a contextualizar um pouquinho, né, o que esse incêndio significa e como a gente pode pensar, né, que tipo de lições a gente tira a partir disso, quais reflexões podem ser tecidas a partir desse tipo de acontecimento. Boa noite, professora Tereza. Boa noite, professora Nathalie. Agradeço muito o convite para participar da live, sobretudo para falar de um tema que está tão em voga agora, né, cujo foco, né, dentro dos trabalhos midiáticos, inclusive dentro da própria academia, isso vem chamando a atenção. É importante que efetivamente a gente se debruce sobre a importância de Notre Dame para que a gente possa também refletir um pouco, como a professora Nathalie bem falou antes, a respeito do nosso próprio lugar e da nossa própria relação com o passado. Né? Então, eu acredito que para a gente começar a debater algumas questões, é importante contextualizar e trazer alguns fatos importantes, porque quando a gente fala do incêndio, né, na Catedral de Notre Dame, a gente, né, olha para isso como uma espécie de uma perda de uma parte de um passado. Mas a gente precisa entender que não é um único passado que se perde, né, nas chamas que consumiram parte dessa catedral, mas são vários passados. Porque a história da Catedral de Notre Dame é uma história quase milenar. A catedral ela tem mais de 850 anos, que foram recentemente comemorados na França, com uma série de monumentos, eventos, shows, ao longo do ano inteiro. E nesse contexto, a gente precisa entender que, nesse período de quase 1000 anos, de mais de 8 séculos, a catedral passou também por vários estágios da própria história francesa, que de alguma forma também se conecta com os eventos de uma história mundial. Então, a catedral, esse passado que se perde, não é só aquele passado medieval que a gente costuma associar, né, a esse edifício, mas são várias memórias que vão se perdendo ali, e o que é mais interessante, agora, mais uma vez, como aconteceu no passado, essa catedral ela se ressignifica a partir do contexto presente no qual ela está inserida. A história da catedral agora vai ser outra, ela passa por um outro estágio em virtude dos acontecimentos que aconteceram, né? Acontecimentos que aconteceram é ótimo, né? Dos acontecimentos, né, ocorridos, portanto, nessa era presente.
né? Então, em relação a esse histórico de como é que essa catedral foi construída, é interessante observar que a construção da catedral no estilo gótico, ela data do século XII, mas as estruturas fundantes dessa catedral, inclusive, né, as duas torres principais, elas foram construídas já no estilo românico. E o local escolhido para a construção da catedral, ele também já é uma reapropriação, né, e uma nova simbologia de um espaço que já era um espaço sacro. Porque esse espaço onde hoje se encontra a Catedral de Notre-Dame, onde ela foi erigida, anteriormente era um local de culto ao deus Júpiter, que era o deus dos romanos, e antes dele era um local de culto dos celtas, porque povos de origem celta, que nós chamamos, portanto, de parísios, foram os primeiros a fazer a ocupação da cidade de Paris e, portanto, né, deram, inclusive, nome à cidade. Então, é interessante a gente entender que essa construção no século XII em estilo gótico, ela também acompanha uma mudança ideológica, ela acompanha uma mudança social. O estilo românico, ele tem como características, né, um interior escuro, algo encerrado em si mesmo. Por quê? O estilo gótico, ele traz uma outra simbologia que tem a ver, inclusive, com o próprio renascimento urbano e comercial. O renascimento urbano e comercial, ele traz à tona, né, o contexto da cidade, porque até então a gente tem um contexto feudal, basicamente rural, e com a revitalização do comércio, os espaços urbanos voltam a ser ocupados, e a gente tem a prática do comércio em pequena, média e larga escala voltando a acontecer. Então, as catedrais, elas também são um símbolo desse renascimento, são um símbolo do crescimento populacional, porque elas também atendem uma necessidade de comportar mais pessoas. Então, as igrejas românicas eram menores, e também porque não havia necessidade de catedrais tão grandes, né, em virtude, né, do contexto populacional. Com o crescimento populacional, isso se expande cada vez mais, as catedrais ficam cada vez maiores, e elas também não deixam de ser uma afirmação do poder régio nessas cidades. Por quê? Porque é um contexto em que o rei passa a afirmar o seu poder também em relação à nobreza feudal que era dominante nesses espaços. E junto com a igreja, as catedrais no estilo gótico também eram, no caso da Notre-Dame, uma afirmação do próprio poder episcopal, do próprio poder da igreja. Ela é uma associação, portanto, entre aquilo que a gente chama de poder espiritual, que é o poder da igreja, e o poder temporal, que é o poder dos reis. Então, é interessante observar como esses dois universos eles interagem, eles congregam. O próprio fato dessas catedrais góticas, como é o caso da Notre-Dame, terem essas torres altas que vão lá em direção ao céu, também é uma afirmação dessa grandiosidade e um símbolo de que a igreja conseguia chegar ao céu, fazendo, portanto, essa associação entre o mundo terreno e o mundo divino. Né? Então, tem uma simbologia muito própria, né? A respeito, né, da própria arquitetura, inclusive os próprios vitrais. Os próprios vitrais, eles são interessantíssimos, porque a igreja ela não é só um espaço sacro, ela também é um espaço social dentro dessas cidades. As corporações de ofício, que começam a se desenvolver nesse período de renascimento urbano e comercial, a partir dos séculos XII e XIII, também, né, faziam reuniões no interior dessas catedrais. A Notre-Dame é um exemplo disso. E os vitrais que foram, né, erigidos nessa catedral, que inclusive, infelizmente, hoje se perderam, inclusive as técnicas, né, para a construção desses vitrais, elas não foram conhecidas, a gente não sabe como reconstituir, né? Então, é uma perda, é um passado que a gente não recupera mais, né? Então, tudo isso também tem a ver com esse novo contexto. Os vitrais, eles estão ali, eles representam a associação desses comerciantes. Ali também, o vitral permite a entrada de luz natural, coisa que não existia antes no estilo românico. A luz natural ilumina os elementos bíblicos no interior da catedral. Aquelas pessoas iletradas poderiam ter acesso a isso através da imagem, porque elas não poderiam ler. Isso representa também, né? Ela dá um ar meio transcendental, gerando uma resposta de admiração, de respeito e também de reafirmação da própria cristandade, no momento em que era necessário também combater as chamadas heresias. Né? Foi uma contextualização meio longa, mas eu acho que ela é necessária, né, professora Nathalie, para que a gente possa entender essas questões. Não, acho que essa contextualização foi perfeita, né? Até porque que elementos a gente já pode ir tirando da fala da professora Tereza, né? Puxando para as relações internacionais, que é a nossa área de estudos aqui, né?
que vocês podem observar? Pensem que essa relação que ela vem trazendo, né, da construção de Notre Dame e todos os significados que estão contidos nessa igreja. Acho que é muito importante vocês pensarem a partir da simbologia. Não é simplesmente uma igreja, não é simplesmente apenas um edifício que se queima, mas sim toda uma história, toda uma constituição social que se perde ali em certa medida. Quando ela fala dos vitrais, que nós nem conhecemos as técnicas, pensem que isso é um pedaço do passado que fica apagado e que a gente tem inúmeros processos de apagamento do passado que às vezes acabam tornando o presente, né, como conhecemos hoje. Mas fundamentalmente para as RIs, pensem que o período que essa igreja ela representa um período em que os próprios estados nacionais também começam o seu processo de formação. E essa afirmação da igreja do poder, essa afirmação na catedral do poder da igreja, eu acho que para além de demonstrar essa necessidade que a Igreja Católica tinha naquele momento de se reafirmar enquanto a religião dominante, mas ela também demonstra, ela também mostra a importância que a Igreja Católica teve, principalmente nesse período inicial, né? Lembrem, por exemplo, que era por meio da Igreja que os tratados eram assinados, que as relações eram mediadas. Mas acho que o mais importante que vocês têm que refletir dentro do curso de RI, a partir de Notre Dame, acho que se leva o questionamento, é como esses espaços tão simbólicos para a constituição histórica da civilização e dos nossos modos de vida como os conhecemos, eles acabam, em certa medida, eles sendo apagados por esse tipo de incidente, não é, professora Tereza? Não, perfeito, porque a gente precisa entender a Notre Dame como um lugar de memória. Né? Tem um historiador, que é o Pierre Nora, que ele justamente é quem cunha essa expressão lugar de memória. E ele entende espaços, ele vai falar de arquivos, ele vai falar de museus, como locais, né, em que existe uma necessidade de se fazer o resgate desse passado. Por quê? Especialmente na sociedade em que a gente vive hoje, que é uma sociedade muito efêmera em vários sentidos, né? A gente tem muitas construções, muitas dissoluções, reconstruções. A nossa sociedade acaba perdendo muitas vezes aspectos identitários importantes e a recorrer a um local de memória é também recorrer a um local onde seja possível, né, no caso da Notre Dame da França, forjar uma identidade, uma identificação coletiva. Isso é importante para dar uma unidade, para dar um senso de continuidade, porque a história também é para isso. A história nos ajuda nesse movimento de nos localizarmos no tempo, porque o tempo é esse movimento incessante. Na faculdade de História, a gente ia dizer que o tempo nem existe, né? E a nossa necessidade de estarmos localizados, de termos uma referência na qual nos ancorarmos. Então, esses locais, como a Notre Dame, eles também tem a função desse lugar de memória, de uma reconexão com o passado, que muitas vezes acaba sendo ressignificado a partir das memórias individuais, né, porque a Notre Dame de hoje não é a mesma Notre Dame do século XII. Né, as pessoas que entram ali, muitas vezes vão, inclusive, por uma motivação que não é nem religiosa, uma motivação turística. E a partir da sua experiência individual dentro dessa catedral, você também ajuda a ressignificar e a dar uma nova simbologia para esse monumento também. Então, é muito importante entender esse local como um local de memória. Né, a gente estava falando antes, né, da Catedral de Notre Dame ser várias, a gente precisa também compreender que, vamos supor, ali no caso, a professora Nathalie falou da importância da formação dos Estados Nacionais. Vários reis franceses foram coroados ali. Né, a gente também tem um momento em que a catedral é dessacralizada. Na Revolução Francesa, ela é dessacralizada, é transformada em depósito de alimento, depósito de bebida, né? Foi saqueada, horrores, e aí a gente tem depois a recuperação do seu status com o Napoleão Bonaparte, quando no ano de 1804 ele se autocoroa imperador e coroa a sua esposa Josefine também. Eu acho que é super importante a gente pensar que esse é um local onde a história aconteceu, aquela história que muitas vezes vocês estão sempre lendo nos livros e refletindo de um ponto de vista bastante distante, né? Nas RIs a gente sempre estabelece esse nível muito macro. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de estabelecer as conexões dos impactos de quando uma coisa acontece em um nível bastante micro, que é um incêndio numa catedral, com um nível macro, né? O que isso significa para a gente pensar a nossa própria relação com esses processos formativos que fazem com que nós chegamos aonde chegamos hoje, que fazem com que vocês estudem relações internacionais da forma como estudam hoje, né? Porque se a gente não tem, talvez, né, não que não existisse relações internacionais antes da formação dos processos dos Estados nacionais, mas a gente sabe que a disciplina surge em um contexto para se pensar os Estados. Em última instância, é para isso que as relações internacionais se institucionalizam como uma área de conhecimento.
Depois a gente vai problematizando e reproblematizando as relações mais complexas que acontecem nesse espaço bastante abstrato que é o internacional, e a gente percebe que não é suficiente. Mas é importante vocês olharem como um evento que acontece no micro, algo às vezes que parece completamente deslocado daquilo que vocês estão acostumados a estudar, é tão importante para a gente pensar aquilo que vocês estão trabalhando nos trabalhos de conclusão de curso de vocês, nas disciplinas de vocês. Mas eu acho que mais do que isso, a questão da memória, quando a professora Tereza toca, a professora Maria Tereza, é muito importante, porque eu acho que a partir de como nós significamos as coisas, né, como nós nos relacionamos com o passado, é algo que é muito importante para dizer como a gente vai construir um futuro daqui para frente. Porque a gente até, antes de começar a live, quando a gente estava discutindo sobre o que a gente ia falar para vocês, a gente conversou sobre como no Brasil, né, a gente tem inúmeros processos de apagamentos da história, né, como a gente tem uma relação com o nosso passado que ainda é bastante difícil. Como a gente trabalha com esse passado sempre numa tentativa, quando eu falo de apagamento, é de que a gente tem inúmeros processos que são extremamente invisibilizados. Acho que talvez uma das maiores lendas que a gente tem é o processo pacífico de formação do Estado brasileiro, que não teve nada de pacífico, né? A gente estuda que foi bem tranquilo, que a gente não teve muitas revoltas, que a gente teve só algumas coisas meio esparsas, mas na verdade foi um processo bastante violento e bastante repressivo. Você não se transforma num país do tamanho do Brasil sem reprimir os grupos, né? A própria formação do Estado, como Charles Tilley já pontuava, né? É uma formação onde você vai ter ali a concentração do poder numa determinada elite. E o próprio processo, por exemplo, de um mito de democracia racial, né? Totalmente. E aí, né, todo mundo convive super bem, é um mito da democracia racial, porque aqui, né, tem negros, brancos, pessoas de várias origens, e a gente esquece, né, que esse tipo de discurso, ele escamoteia conflito, né? O Brasil é um país racista, né? As pessoas sofrem com isso, racismo institucionalizado, e, no entanto, isso, como a professora Nathalie bem colocou, é invisibilizado, né? E isso tá muito, eu acho que tá muito ligado, né? Acho que você até que estuda história deve saber melhor do que eu, com esse apagamento dos nossos processos históricos formativos, né? Então a gente invisibiliza determinados elementos que são mais interessantes para explicar aquilo que nós queremos explicar e deixamos aquelas partes da nossa história que não são tão bonitas, que não ficam tão bem nos livros, um pouco mais discretas, né? Numa notinha de rodapé, às vezes, citando uma revolta. Exatamente. E eu acho que é muito importante. Então, mas para além disso, acho que com relação a estar voltando a Notre Dame, é pensar, talvez, como pensar para frente, né? A gente já teve esse processo, esse incidente terrível que foi o incêndio na catedral. Como é que a gente pensa para frente? Como a gente pensa na recuperação dessa memória? Porque a memória ela vai ser ressignificada, porque é impossível. Por exemplo, os vitrais, a própria flecha que havia sido, né, que ela caiu, também já havia sido reconstituída uma vez. Essas coisas elas se perderam, né? Elas eram representações, né? É uma materialidade que dava a impressão para nós de que aquele passado estava vivo, e é isso. O passado está vivo, mas ele está sendo ressignificado por esse presente. E é esse processo pelo qual a catedral vai passar novamente. Então, vai se fazer a reconstrução, a reconstituição, mas a gente tem, na verdade, uma ressignificação agora dessa memória. A gente não, né, como toda reconstituição histórica também, a gente pode fazer uma analogia, a gente nunca vai conseguir chegar naquilo que foi, porque a Catedral de Notre Dame nunca mais vai ser o que ela era. Né? Ela não tem como ela passar incólume sobre esse processo, por esse processo, então a gente precisa entender também, né, que a reconstituição vai ser importante, inclusive, né, levantaram agora fundos milionários para a reconstituição da catedral, isso vai acontecer, mas enfim, a catedral ela já não vai ser mais o que ela era antes, né? E a gente estava conversando também antes de começar a live, porque muita gente criticou, fazendo associação lá com o Museu Nacional, que, nossa, o pessoal, de repente, do dia para a noite, levantou lá milhões para reconstruir a Notre Dame, e para o Museu Nacional nada. Então, é importante a gente reconhecer também que a gente está falando de contextos diferentes e de culturas diferentes em relação à forma como o passado é valorizado. A professora Nathalie estava falando que a gente tem essa tradição de apagamento do passado, e a gente tem uma relação no Brasil muito imediatista. A gente tende a naturalizar processos, a gente tende a não reconhecer a importância da história como um mecanismo fundamental para que a gente entenda como somos, por que chegamos aonde chegamos.
né? Vamos pensar na nossa própria trajetória individual. Se eu não olhar para o meu passado, as experiências pelas quais eu passei, eu não consigo entender quem eu sou hoje. E essa falta de compreensão de si mesmo, ela é muito prejudicial. Imagina isso, né, num nível maior, no nível de um país. Então, a gente também precisa entender essa discrepância de investimentos e da própria atenção em relação a como cada povo também vê a sua memória. A gente não pode esquecer que na França é que surge, né, num primeiro momento do século XIX, a disciplina de história como uma disciplina institucionalizada. Então, o apego à memória e depois à história, porque a história ela se separa um pouco da memória, que tem essa dimensão mais afetiva, para fazer um trabalho um pouco mais distanciado, um trabalho um pouco mais crítico, mas ainda assim, as duas coisas elas estão, né, interligadas. Então, a gente não pode deixar de considerar também essa dimensão, né, do apego e do valor que o povo francês sempre deu aos seus lugares de memória, à sua própria história, né? Então, essa é uma diferença que eu acredito que seja fundamental entre o nosso contexto brasileiro e esse que a gente vê na França. Com toda certeza, né? Eu acho que, para além disso, acho que quando você pontua sobre a importância para o Brasil enquanto um Estado, para a gente, na verdade, para todos os Estados, mas vamos pensar na nossa realidade, né? Naquilo que nós vivenciamos todos os dias. A importância que temos, né, que a memória tem para a constituição do Estado, eu lembro a vocês, por exemplo, a ideia de comunidade imaginada, que é muito importante para a gente pensar o processo no qual se forma a ideia de nação. Porque a gente naturaliza também, o nacionalismo é muito naturalizado, mas a gente esquece, às vezes, que aquilo que nos constitui enquanto nação é um processo extremamente artificial e de disputas ali, em que você vai vendo que determinados agentes, determinadas narrativas vão ganhando fôlego e outras narrativas vão sendo invisibilizadas ou tornadas como referências a um outro que não somos nós, né, que estamos dentro dessa nação. Mas como é importante a gente pensar na forma como o Brasil, enquanto nação, lida com a sua memória, né, ou às vezes até como não lida, como nós tentamos invisibilizar o processo de escravidão e os seus reflexos para a nossa sociedade, como nós tentamos diminuir a importância do genocídio indígena que tivemos no período colonial e que se continua até os dias atuais, como nós tentamos diminuir a importância desses impactos para a nossa organização social. Eu acho que quando a gente pensa no Museu Nacional, vai muito de encontro dessas narrativas, né? Porque nós tínhamos ali um espaço onde essas histórias, em certa medida, estavam sendo contadas, né? Então, a importância que nós atribuímos para esse apagamento desse passado em específico é muito menor, por exemplo, até do que eu vejo as pessoas atribuindo à Catedral de Notre Dame. Então, às vezes, as pessoas lamentando. E não é questão de importância, é questão de ressignificar como nós nos relacionamos com o nosso passado. Aí nós perdemos línguas indígenas que nós não vamos conseguir recuperar, né? Então é interessante a gente ver essas dinâmicas, essas contradições. Porque parece que aquilo que precisa ser preservado é só tradicional, as grandes igrejas, os grandes monumentos. Estamos falando justamente, né? A gente tem uma tradição que ainda ela permanece, mas é uma tradição que é lá do século XIX, de que a história tem que ser a história dos grandes heróis, das grandes instituições, como as igrejas, o Estado, e é por isso que essa tradição, ela acaba influenciando também na forma como a gente valoriza esse passado. É claro que ao longo do século XX, do século XXI, várias tradições historiográficas vieram para romper com essa perspectiva, trazendo, por exemplo, algumas formas de fazer história que ajudam, né, a consertar, digamos, esse silenciamento. Então, novos agentes, novas fontes, é o que a gente chama de história vista de baixo, né, contribuições que ao longo do século XX foram muito importantes para que a gente entenda que a história ela é múltipla, ela é feita por vários agentes e que todos eles merecem a nossa atenção e eles têm importância igual, né? Tem aquele poema muito legal do Bertolt Brecht em que ele fala, né, por exemplo, o que seria da muralha da China se não fossem os trabalhadores que levantaram a muralha? Né? Então, a gente precisa entender que tão importantes quanto os imperadores chineses também foram os trabalhadores que, sem eles, não teria como, né, a muralha ter sido construída. Né? Então, a gente também aqui tem um apego ainda a uma história ainda muito institucional e não entende, muitas vezes, qual é o papel desses grupos, né, que a gente pode enquadrar nessa categoria de minorias, enfim. E aí, sempre achando que a história é desses grandes heróis e desses grandes feitos. Por isso que a Catedral de Notre Dame também ela vem muito com esse peso, com esse símbolo. Então, acho que só agora fazendo uma última fala, assim, pegando o gancho da fala da professora Tereza e levando para as relações internacionais mais um pouquinho, é importante vocês perceberem como tudo isso que a professora Tereza pontuou sobre essa modificação na forma
dentro da história, né? Então, esses estudos que buscam visibilizar grupos e histórias e memórias e processos que antes eram relegados, né, no processo, marginalizados, não é que não estavam lá ou que não eram estudados, isso também acontece na disciplina de relações internacionais, né? A gente tem o quê? Uma abertura teórica a partir dos anos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que busca justamente fazer a mesma coisa, desde a teoria com as relações internacionais. Começar a trabalhar e a dar voz e visibilizar processos, né, e dinâmicas desses atores que antes não eram tão comentadas, né? Então é importante vocês pensarem como é importante dentro das ciências humanas, né, no geral, a gente está sempre pensando não só dessa história oficial, não só dessa história, dessa grande história, né, no caso da grande política internacional, de como os estados se relacionam, das potências, da política externa, mas também olhar desse impacto micro, dessas histórias que são geralmente relegadas a um segundo plano na forma como se faz ciência até, né? Como se faz o estudo científico, não só no Brasil, gente, mas na academia como um todo. Não, sem dúvida, né? Acho que todas essas considerações elas são bem importantes, né, para a gente justamente entender e repensar, ressignificar a nossa relação com esse passado. Eu acho que a catedral ela faz a gente pensar muito sobre isso, faz pensar também sobre impermanência, né? Porque a catedral estava ali, né, há quase 1000 anos, e de repente bastaram alguns instantes para que parte da sua estrutura fosse ali reduzida a cinzas, né? Então a história também é esse movimento incessante, né, de construção, reconstrução, até que um dia, né, esses sinos eles cessem de dobrar permanentemente. Então tá, obrigada, professora, Imagina. por compartilhar conosco aqui todo o seu conhecimento e por trazer reflexões tão positivas para os nossos alunos, né? Espero que a gente possa ter outras reflexões sobre outros temas interessantes. Vocês podem mandar para a gente sugestões de temas que vocês gostariam que a gente viesse aqui e conversasse rapidamente com vocês. E obrigada a todos vocês por nos acompanhar. Legal. Obrigada, professora Nathalie. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos.